Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Passando aqui pra gente atualizar as informações do Grêmio, eu quero falar sobre a situação de Ferreira, que vem numa crescente, recebendo oportunidades, fazendo gols, podendo, quem sabe, até virar titular, mas que deve ser o primeiro da lista a ser negociado na próxima temporada. Eu vou explicar mais isso depois da vinheta. O Ferreira é um jogador que tem contrato com o Grêmio ainda em vigência até o final do ano que vem, mas o Ferreira é um jogador que já despertou especulações de alguns clubes do Brasil. Se fala muito nos últimos dias sobre o São Paulo, mas eu quero trazer alguns detalhes de que um passarinho tricolor me contou nas últimas horas e o que pode estar acontecendo de real naquele pensamento do Grêmio para o futuro do Ferreira na próxima temporada. Esse vídeo para Zapay, o aplicativo para quem tem carro, moto, caminhão, atrasou IPVA, tá com multa atrasada, tem problema de licenciamento, tá fugindo das blitz por onde passa, não dá para viver assim. Então tu vai na descrição do vídeo, ali tem um link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay, tu vai usar o cupom BAGÉ20, que vai te dar 20% de desconto em toda a negociação. A partir daí, se tu tiver um débito em aberto, uma multa por vencer, tu já coloca nesse bolo e pode parcelar em mais de 10 vezes no teu cartão de crédito. Resolve de maneira fácil, ó, chamando a Zapay aqui no link que tem na descrição do vídeo. Vamos lá. O Ferreirinha, como é chamado, ele tem 25 anos. Ou seja, o Ferreira já tem uma idade um pouco mais complicada para negócio da Europa. Ah, Bagé, mas saiu o Bitelo. Pois é, saiu o Bitelo. Só que o Bitelo já tinha algumas situações engatilhadas há algum tempo e o Bitelo era um titular do time do Grêmio. Primeiro eu vou deixar claro o meu pensamento sobre o Ferreira, tá? Eu gosto do Ferreira, é um jogador que me agrada, já fiz algumas críticas em algumas atitudes que, na minha opinião, o Ferreira ou o próprio staff do jogador tomaram, compreendendo que também é um direito. E um detalhe muito claro, o Ferreira, por mais que toda vez que a gente fala no Ferreira, ou toda vez que se fala de algum jogador que seja representado pelo Pablo Bueno, se leva em consideração o relacionamento que não é bom. Mas vamos lá, tá? Mesmo não sendo um relacionamento bom, eu não vejo que o empresário tenha que ser amigo da comissão técnica. Eu não acho que o empresário tenha que ser amigo do clube. Claro, ele não precisa ser inimigo, ele não precisa criar algumas situações, mas daí vai de cada um, considerando o seu direito, qual o limite do seu direito. O que eu quero deixar claro é que mesmo com esses ruídos de comunicação entre o Pablo Bueno e a direção, ou todo o staff do Grêmio, o Ferreira é o camisa 10 do Grêmio e por bom tempo, não fosse a sequência de lesões, o Ferreira seria titular desse time do Grêmio. Aliás, em muitos desses jogos, ele tem entrado e tem mostrado que ele tem qualidade para isso. E o Ferreira, ele também está nesse bojo, nesse conjunto de coisas do Grêmio que aconteceram nos últimos jogos. Se a gente pegar, quando o Grêmio perde para o Atlético Paranaense dentro de casa, dentro da arena pelo placar de 2-1, quando tomou a virada, o Ferreira tocava na bola e ele era vaiado. Este mesmo Ferreira entra no segundo tempo no jogo contra o Flamengo e ele acaba com o jogo. Ele, o Natan, deram um outro tipo de movimentação, finalização, gol. O jogo contra o Curitiba, o Ferreira, no lance que ele faz o gol, ele, quando a jogada é levada para o lado esquerdo do ataque do Grêmio, ele inteligentemente se posiciona no espaço vazio. E aí a bola vem e ele tem facilidade para fazer o gol. Só que o Ferreira, quando renovou da última vez com o Grêmio, ele teve um aumento salarial, mas o Grêmio ali ficou com cerca de 35% dos direitos econômicos do jogador. Então vamos lá, vamos para um cálculo simples, né? Que o Grêmio vendesse o Ferreira por 10 milhões de reais. O Grêmio só ficaria com 3 milhões e meio de reais. Eu sei que é muito dinheiro para nós mortais, mas não é tanto dinheiro assim no dia a dia do futebol. Então o percentual que o Grêmio tem do Ferreira não tem por que o Grêmio se iludir com alguma venda. Vocês vão entender onde é que eu estou querendo chegar. Tem uma sondagem muito forte, e esse passarinho que me contou diz que tem mais de um clube, mas abriu que um dos clubes seria o São Paulo. E claro que se perguntar para o presidente Alberto Guerra, se perguntar para o Antônio Brum, eles vão dizer o quê? Não recebemos nenhuma proposta. Realmente não tem nenhuma proposta oficial. Mas as sondagens, procurar saber até quando era o contrato do Ferreira, quanto era o salário do Ferreira, como é que foi a renovação, como é que está o histórico de lesões, que é o que sempre atrapalhou o Ferreira, e o São Paulo está tentando contratar um jogador nesta condição do Ferreira, daquele extrema pelo lado esquerdo. E o Ferreira é o jogador que tem drible, ele pode ter recomposição, ele é o cara que se doa, e às vezes ele falha, e às vezes ele se entrega, e outras vezes ele desaparece, da mesma maneira que a grande maioria do jogador de futebol.
O que eu estou considerando é de que, como ele tem contrato terminando no final da temporada, o direito que o Grêmio tem dele é de cerca de 35%. Dificilmente com 25 anos ele poderia ter uma proposta tão valorizada nesse momento para um grande mercado. O São Paulo pode ser uma porta a partir de que tenha uma negociação, um entendimento com o Grêmio, para quem sabe o Ferreira virar até uma moeda de troca. E quando eu falo moeda de troca, eu não estou depreciando o jogador, muito antes pelo contrário. Ele é um jogador neste momento que ele entra regularmente nos jogos, ele ainda é o camisa 10 do Grêmio, isso sempre tem um simbolismo, a gente está falando de um gigante do futebol do mundo que é o Grêmio, e o camisa 10 dele é o Ferreira. O que eu digo, o que eu quero dizer ao citar moeda de troca, não é depreciar o jogador, mas sim, daqui a pouco, o Grêmio conseguir enxergar no grupo de São Paulo algum jogador que seja útil, por exemplo, para a próxima temporada, já que o São Paulo está interessado no Ferreira. É por isso que eu usei o termo o primeiro negociável da lista. Por quê? Porque o Ferreira, ele é um jogador que, mesmo considerando todos esses problemas que ele teve, se a gente considerar os últimos 2 anos, com o excesso de lesões, ele é um jogador que consegue se reinventar, ele é um jogador que consegue aparecer de novo de forma positiva e convenhamos, né, que para o mercado brasileiro ele tem muita lenha para queimar ainda. Talvez tenha passado pelo Ferreira a oportunidade que muitos, inclusive eu, considerava que chegasse uma proposta de fora do Brasil para o Ferreira poder jogar no exterior até quem sabe. Mas eu acredito, primeiro, que o Ferreira seja útil para uma próxima temporada. Só que, eu acabei de citar, um jogo bem recente, de 5 rodadas atrás, contra o Atlético Paranaense, quando o Ferreira foi vaiado dentro da arena. E naquele jogo eu já dizia, a situação, a condição, essa relação do Ferreira com o Grêmio, com o torcedor, ela acaba sendo desgastada, porque o torcedor não tem tanta paciência assim com o Ferreira quanto tem com outros jogadores. Talvez por tudo isso que eu acabei de citar, pela sequência de lesões, pelo Ferreira daqui a pouco acabar tendo também muito o peso do Pablo Bueno, que é o seu representante, que é um cara que não baixa a cabeça e que por vezes diz o que o Grêmio não quer ouvir. Talvez por todo esse combo. Então, o melhor caminho, na minha opinião, seria justamente esse. Que o Grêmio seja feliz e que o Ferreira também seja. Bom, se for no Grêmio, beleza. Mas se o passo a ser dado à próxima temporada seja o de negociar Ferreira, então que ele seja dado. Mas eu quero saber a tua opinião. Para ti o Ferreira fica para a próxima temporada? Ele é um jogador importante? Sim ou não? Lembrando que nesse sábado tem Grêmio e nesse sábado tem Jornada do Bagé. O jogo começa às 7h30. Eu vou abrir a transmissão já com o pré-jogo a partir das 5h30 da tarde, direto lá da cabine 29 na Arena do Grêmio. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Já deixa o teu like, te inscreve no canal, dá o joinha aí. Até daqui a pouco.